talvez não fosse pra demitir o Pete Best, é que... Não, vamos falar em agosto, então, pensa. 6 de junho de 62, aconteceu a audição, eles passaram, vão gravar um EP com a gente. Beleza. Ficou marcado pra setembro, início de setembro. Nesse meio tempo, eles tentando arrumar baterista. Ligaram pra alguns, inclusive pra um que negou, falando que era amigo do Pete Best, achava sacanagem, que não ia topar. E aí, conseguiram com o Ringo, beleza. Aí tem a história também que o Brian Epstein foi quem conversou com o Ringo, e o Ringo falou, pra quando que é? Já é pra essa semana. Então, início de agosto, o Ringo foi contactado. De 6 de junho até início de agosto. Houve algumas conversas, algumas tentativas. Não foi assim, rápido. Então, ele não estava na agulha, assim. Então, chegou início de agosto, o Ringo foi contratado, falou, semana que vem já tem um show pra você. Falei, não, calma, eu tenho show com a minha banda aqui, Rory Storm, continua, nós fazemos shows, inclusive, no Cavern Club e tudo, eu tenho que manter a minha agenda com eles. Mas convenceu o Ringo entrou rápido. E aí, nesse inicinho de agosto, o Pete Best é contratado pelo Brian Epstein, de acordo com o Brian Epstein, a pedido dos outros, para falar, Brian, os meninos não querem você na banda. Os meninos não querem você na banda. Foi essa a fala, e isso sim coincide com todos os outros que estavam envolvidos. Todo mundo concorda. O Neil Aspinall, que era como é que fala, gente? O motorista e o meio que hold também dos Beatles, responsável pelas turnês dos Beatles, o Neil Aspinall, ele fala que ele estava no dia dessa demissão do Pete Best. Mas olha só, pensa, e ele também confirma que foi isso que foi falado. Mas pensa comigo, em dezembro de 61, eu tinha comentado aqui que tinha havido um contrato. Esse foi o primeiro contrato fechado dos Beatles. O contrato estava especificando quem que eram os 4. Então não podia desfazer esse contrato. Assim, era por 5 anos o contrato do Pete Best, John, Paul, George e Brian como empresário. O Brian precisava ser empresário durante 5 anos do Pete Best. Então, houve alguma coisa para desfazer aquele contrato ali que não se sabe muito bem. Eu sei que o Brian conseguiu convencer o Pete Best, nesse momento, de fazer parte de uma outra banda. Que ele tinha algumas bandas no seu cast, vamos chamar assim, né? Não era só os Beatles, né? Mas aí sobrou para outro baterista, tadinho, né? Que o Pete Best entrou no lugar. Provável, eu não sei dessa história. Boa, vou ter que correr atrás disso. Boa. E aí o Pete Best falou, ok, muito triste, claro, que ele ia gravar um álbum na EMI, pô. Mas tá, convenceu e o Pete Best saiu. Daí, 2 dias, 3 dias, foi o primeiro show do Ringo. Bem rapidinho na hora da demissão. Mas não foi assim, EMI, demitido, Ringo entrou. Igual parece muito, romantizaram muito essa história. E aí pensa comigo, o Ringo tava lá ensaiando, fazendo todos os shows no Cavern Club em agosto. Início de setembro, eles vão fazer a gravação no Abbey Road. Quem toca no lugar do Ringo? Andy White. Exatamente, no Love Me Do. Então não era por causa do baterista. O Andy White continuou sendo o baterista. Parece que o Ringo gravou só a panderola, né? A panderola. A versão que tem a panderola, existem 2 versões rodando por aí. A versão da panderola, você escuta uma panderola em Love Me Do, é com o Ringo tocando panderola. A versão 100 é uma versão que o Ringo depois gravou sozinho. Interessante, Marcelo. Não tinha pensado nisso. Quer dizer, se o Andy White gravou, o problema não era... Não, chamaram do mesmo jeito. Chamaram do jeito. Inclusive foi o seguinte, não é nem que, mas já tinha agendado o Andy White. Porque o Ringo apareceu dia 4 de setembro, fez uma audição só com o Ringo, e dia 11 de setembro eles foram realmente gravar. Então ainda teve isso, 11 de setembro eles foram gravar, e aí sim foi com o Andy White. Então mesmo o Ringo tendo mostrado o trabalho dele, o George Martin manteve o Andy White pra bateria. O Ringo foi gravar com os Beatles mesmo só em novembro, entendeu? O Andy White fez Ask Me Why, fez Love Me Do. Acho que só Love Me Do foi realmente lançada com o Andy White na bateria. Depois eles refizeram Ask Me Why e foi com o Ringo.